Então vamos lá, aula interessante aqui. Tô com 32 anos de idade. Se eu soubesse isso aqui quando eu tinha uns 12 ali, minha vida tinha sido outra, né? Mas você também, você deve estar aí com 40. Se você soubesse disso com 20, tinha sido outra sua vida, mas também não ficou sabendo. Vou tentar aqui resumir algumas dicas financeiras que vão te ajudar a ter uma vida de paz. Então essa não é uma aula sobre dinheiro, apesar de falar de dinheiro. Ela é uma aula sobre como alcançar a paz. É isso aqui que a gente está buscando, paz. Quando você seguir essas etapas aqui, você vai encontrar a paz. A primeira coisa é a forma como você enxerga dinheiro. No geral, as famílias brasileiras, né, elas são, na maioria, ou famílias de classe média, que no Brasil é chamado de classe média. É pobre pro resto do mundo, tá? Quando você compara o salário da classe média brasileira, que seria, pô, 5 mil reais, com esse mesmo valor em dólar ou em euro, você vai descobrir que nossa classe média, na verdade, é uma classe baixa da maioria dos países. Então, a classe média brasileira e a classe pobre brasileira, podemos chamar assim, como é que chama? É classe baixa? Classe pobre? É porque baixo é foda, né? Eu acho uma palavra pior. Eu vou colocar classe, o CC brasileiro. Então, a classe brasileira, a gente vem com alguns ensinamentos financeiros que eles destroem nossa vida para sempre. A primeira coisa é entender que o dinheiro é um recurso escasso a ser gasto, né? É assim que te ensinam sobre dinheiro. Então, seus pais passam ali o mês e falam, ainda não recebi. E aqui, no momento que eles recebem, a sua família começa a ter mais dinheiro no começo do mês, né? E esse dinheiro vai se reduzindo ao longo do mês, vai passando. Considerando que isso aqui, por exemplo, é o dia 15, né? Aqui é o dia 5, que é o dia que o dinheiro cai. Aí você vai para o dia 15. Quando passou do dia 20, você vai tendo aqui cada vez menos. E lá para o final do mês, no dia 30, muitas vezes, esse dinheiro deveria estar aqui, né? Se fosse para seguir uma progressão razoável, a escadinha do dinheiro. Mas na verdade ele está aqui, ó. Menos uns pauzinhos, não é isso? Ele se tornou negativo, considera que aqui é negativo. Aí quando passa o mês de novo, esse quadradinho que era para você recomeçar aqui, ele recomeça agora sim já. E aqui você vai recomeçando assim, esse negativo, ele vai crescendo cada vez mais, porque a gente é ensinado que você tem dinheiro para consumir no começo do mês e você não tem dinheiro no final do mês. Se isso aqui acontece com você, se você tem uma quantia diferente de dinheiro, então como é que você sabe que você está fazendo merda na sua vida financeira? Se você tem uma quantidade diferente de coisas que você pode fazer no começo do mês, né? Se o seu dia 5, ele é diferente do seu dia 30, ou seja, se me convidar para tomar uma cerveja no dia 5 é possível e no dia 30 não é possível, o que significa? Que você é estúpido, você não sabe mexer com dinheiro. Por quê? Uma pessoa que ela gasta o dinheiro dela de maneira progressiva é porque ela não tem investimento, ela não tem reserva, ela não se planejou nada, né? Porque qualquer pessoa que se planeje, você vai ter que viver um mês inteiro, você não vai viver durante 5 dias do mês e os outros você vai passar hibernando, você não é urso. Então, no geral, você precisa ter algum tipo de solução financeira para compreender o dinheiro, não mais como esse recurso que precisa ser gasto de alguma maneira, mas como um recurso que precisa ser planejado. Ele não é um recurso que ele cai do além. Se todos os meses você recebe, e essa é uma realidade para a maioria das pessoas, para 90% das pessoas todos os meses você recebe, como é que pode ser diferente? Se vai acontecer tudo igual todo mês, você só precisa de um planejamento. E um detalhe importante, Raul, de lembrar, eu acho, cartão de crédito não é dinheiro. Cartão de crédito não é dinheiro, óbvio que não. Não, óbvio que não é dinheiro. Então, você só precisa de um plano, né? Se todos os meses você vai receber, não, Raul, eu sou autônomo, eu vou receber de maneira diferente. Sim, mas existe uma média, porque as suas contas têm uma média. Existe uma média ainda que implícita. Então você vai considerar os 12 meses do ano, né, do ano anterior, ou 6 meses passaram, vai tirar a média e vai descobrir quanto você pode gastar. Se você for autônomo, você precisa tirar 30% do quanto você recebe em média para se preparar para os meses que são ruins. Que porra é? Para se preparar para os meses que são ruins. Então você precisa separar esses 30% aqui para ter uma lógica. Então, qual que é agora a sacada? Já descobri, Raul, que eu sou estúpido, né? Não precisa se declarar para ninguém estúpido, não. É só entender e ficar na sua cabeça. E todo mundo é, tá? Com algum tema do mundo, todo mundo é estúpido. Não tem problema você só não saber sobre dinheiro, não tem a ver com o seu caráter. Falta de dinheiro não é mau caratismo. Falta de dinheiro é dificuldade de planejamento e organização. Então o que você vai entender agora? Porque a ignorância te leva à dívida, te leva a uma vida financeira não razoável. Você vai entender agora, então, que você precisa eliminar primeiro o seu passado. O que é isso, né? Aquilo que você parcelou em 12 vezes, etc., no seu cartão, tudo isso. Seu primeiro passo agora é tentar sair dessa espiral, né? Que vai te levando à dívida e que vai te levando a gerar mais cartão, que vai te levando a gerar esse tipo de coisa. Recebeu o dinheiro, você vai fazer uma coisa que é o orçamento. Você vai orçar o seu dinheiro. Então é o seguinte, quais são os gastos que eu não posso abrir mão, né? Então eu vou pegar ali todos os meus custos fixos, né? Vou colocar aqui nessa barrinha. Aí aqui vem meu aluguel, aí aqui vem a escola dos meninos, se tiver, né? Tem
o pessoal que paga escola, aí é que vem as compras do mês, e tudo isso você pode pegar o seu gasto dos últimos 6 meses e considerar quanto tá aqui. Tem aplicativo que resolve isso? Tem. Lá na UVP, por exemplo, se você pegar o Finanças Mais, do aplicativo ele já faz automático, você colocar naquele que você liga o Open Finance dentro do Finanças.UVP, ele puxa para você também, você só vai ter que categorizar, né? Uma vez que você fizer isso aqui, você vai saber mais ou menos quanto do seu dinheiro ele é gasto com isso. E daí você dividindo esse custo fixo, ele vai representar na vida das pessoas que ganham até 15 mil reais, né? Ele vai representar essa parte aqui, é basicamente todo o seu salário. Ele vai representar uns 60%, você vai perceber isso. É o custo fixo que você chama de fixo. Não é custo fixo de verdade, porque isso aqui tem Netflix, não era para ser custo fixo, etc., mas que você transformou em custo fixo. Então, seu dinheiro já começa o mês 60% gasto, o que significa que você já vai provisionar esse dinheiro aqui. Você faz... Tomar no c... põe esse trem silencioso aí, cara. Tá silencioso. Então sai com eles daqui de dentro. 40% disso aqui é o que sobrou para você fazer alguma coisa ali, para você viver na sua vida, para você provisionar isso para os gastos de bar, para você provisionar isso para os gastos de comprar um presente para alguém, para você ir no supermercado fim de semana comprar um negócio para você assistir um filme, para você ir no cinema, para você fazer qualquer coisa. Se você tem dívidas, isso aqui não é dinheiro que está sobrando. Você vai pegar e gastar e no mês que vem vai estar fudido seu cartão, não é dinheiro que está sobrando. É dinheiro que você vai ter que usar para pagar as suas dívidas, para tentar eliminar o cartão, porque gente que tem dificuldade financeira, ou gente que é estúpida com dinheiro, não pode andar endividada. Então você vai ter que pegar isso aqui agora e vai ter que começar a eliminar as faturas do seu cartão, né? Pode fazer por antecipação, pode colocar num tesouro, né? Ou lá no ETF, no Alpo 11, o porquinho da UVP, e pode ir pagando as parcelas aos meses? Pode, mas eu recomendo mesmo que você elimine. Até você aprender a lidar com dinheiro, quanto menos complexo é o problema, melhor, né? Por exemplo, se eu aprender a dirigir um carro, é legal eu dirigir um carro turbo, ou um carro que tem 12 marchas, ou um carro que tem aquele botão de subir ladeira. Não, né? Você aprende no carro mais básico do mundo, idealmente até podia aprender automático. Lá nos Estados Unidos aprende, eles nem sabem dirigir com manual, mas no Brasil é proibido. Porque só tem acelerador, né? É muito mais simples de entender. Então a mesma coisa você vai tentar fazer com a sua vida. O mundo financeiro é um cockpit, tem 1000 coisas pra você aprender, investimento, sei lá o quê. Você precisa simplificar. Então a única coisa que você precisa é gastar menos do que você ganha. Gastar menos do que você ganha. Gastar menos aqui. E aí, esse gastar menos, ele vai ficar fácil de fazer depois de um tempo. Gastar menos e não ter dívida é o ponto que você reseta a sua vida financeira. Vai começar a sobrar um dinheiro ali. Esse dinheiro que vai começar a sobrar na sua conta, ele não pode, né, ser o único dinheiro que você vai investir, mas vai começar assim. Então o dinheiro que sobrou, eu vou começar a levar ele pro tesouro, ou pro porquinho da UVP, ou pra conta poupança, pode pôr em qualquer lugar. Você vai constituir aquela tal reserva de emergência. Ah, meu Deus, pra que serve uma reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro que você vai deixar até de 6 a 12 meses, não do seu salário, que as pessoas te explicam isso de maneira louca. Você vai demorar 10 anos para juntar esse dinheiro, se você tentar juntar um ano de salário. O brasileiro médio vai demorar muito tempo. Então, é de 6 a 12 meses do seu custo fixo, do custo que você tem todos os meses, ou seja, o mínimo que você precisa para não morrer. Se você tiver desempregado, você vai estar indo beber cerveja no boteco? Muito provavelmente não, né? Pessoa razoável, não. Se você tiver desempregado, você vai estar comprando presente para os outros, para sua namorada no dia dos namorados? Não, né? Você vai estar procurando emprego e tentando gastar o mínimo possível para você não passar fome e não virar mendigo. Então, você vai ter que reunir de 6 a 12 vezes os seus custos fixos, aquilo que é necessário para você viver. Uma vez que você atinge esse momento, aqui agora a sua vida começa. Porque agora é o seguinte, olha que momento delícia, que é o momento que a pessoa alcançou 6 meses de vida. Olha que coisa linda, 6 meses. Porque agora é o seguinte, ó, se qualquer coisa acontecer, você pode ficar metade do ano. Gente, já viu quanto tempo demora pra passar metade do ano? Quando você fica velho, demora menos, né? Mas até os seus 50 anos demora um pouquinho mais. Agora, quanto tempo demora pra passar? Você tem 6 meses que você pode refletir sobre a vida, procurar um emprego melhor, se qualificar se acontecer qualquer coisa. Primeira coisa que vai melhorar nesse dia aqui de vida, seu sono, né? Você vai começar a dormir legal, vai começar a ter paz de espírito, vai começar a se organizar. Você chegou nos 6 meses aqui, aí sim você vai começar a realmente procurar opções de investimento mais interessantes, vai começar a investir numa ação, vai começar a investir em outra coisa. Antes de você ter 6 meses guardado dos seus custos fixos, você não é investidor, você não é mas eu tenho ações e não tenho 6 meses do meu custo fixo. Você é burro só. Não tem um milagre. Para a palavra que a gente usa, para quem compra ações, que é uma coisa volátil, antes de ter 6 meses do custo fixo dela, é burro. É isso. Uma pessoa que não tem 6 meses de custo fixo guardado é uma pessoa despreparada para a realidade. Ah, mas eu tenho filho e não tenho 6 meses de negócio. Aí você é irresponsável, é a palavra que a gente usa, né? Quem tem filho, quem tem esposa ou marido e não tem 6 meses é irresponsável. Uma vez que você chega a ser um adulto funcional, que é o adulto que tem 6 meses pelo menos aqui do custo
custo fixo dele, não é do salário. Eu ganho R$2.000, né? Mas eu gasto com o meu custo fixo, minha estrutura aqui, não sei como que você viu, mas minha estrutura aqui é de R$900. O Brasil é foda. Minha estrutura aqui é de R$900. Então, se eu tenho 6 vezes 900, eu tô tranquilo já. Vai demorar chegar nisso. Não é uma coisa do nada. Então, por isso que eu falo, é um planejamento, às vezes, de 1 ano. Um planejamento, às vezes, de 2 anos, 3 anos, para você atingir a paz de espírito. E esse dinheiro já vai estar rendendo. Porque no Brasil a taxa Selic, gente, é de 15%. Para que você quer procurar ação? Ação tem média no ano que cai. Para que você quer investir em uma coisa que cai antes de ter 6 meses do custo fixo? Então, vai lá, investiu, tô legal, tô na paz, tô na tranquilidade de espírito, tô bacana. Cara, você já não é mais o ignorante. Agora, o que você precisa evoluir depois disso aqui? Porque isso aqui dá pra você chegar gastando errado? Dá pra você chegar, tipo, sendo meio doido? Dá pra você chegar num mês porque você conseguiu fazer um trabalho adicional ali, conseguiu gerar esses 6 meses? Dá pra você chegar porque sua avó te deu um dinheiro? Dá pra chegar de qualquer jeito. Depois você se tornou um ser humano funcional, uma pessoa que, porra, tem condição de pelo menos perder o emprego sem virar mendigo, o que você vai procurar agora? Você vai procurar organizar o seu consumo, que é outro ponto muito importante também que sua mãe não te ensinou, porque ela também não sabia. Da mesma forma que a gente fez com a vida financeira, o consumo, né? Então, organizar o consumo. O que é isso? Se eu ganho R$4.000 por mês no Brasil, eu não vou querer ficar pegando ônibus, ninguém vai. Então, muitas vezes, você vai pensar na hipótese de comprar um veículo. Por necessidade, não tô falando por causa disso, não. Se você ganhar acima de 15, 20, que é o que acontece com algumas pessoas, essa pessoa vai começar a pensar em morar num lugar melhor, essa pessoa vai começar a pensar em antecipar alguns sonhos, vai começar a pensar em comprar uma viagem para a Europa parcelada, vai começar a pensar numa forma de viver, porque o ser humano quer viver de alguma forma. Não tem problema nenhum você querer comprar as coisas. Eu sei que isso hoje é demonizado na internet, né? Mas esses caras que demonizam, eles tudo antecipa também. Os sonhos dele fazem a mesma merda. Você vê lá, o cara, ele tem, sei lá, R$2 milhões de patrimônio e tem um relógio de 100 mil. É um animal de teta. Não faz sentido um cara desse. Mas tá aí, tá vivendo. Então a mesma coisa você pode fazer aqui. Então você vai ver, aquilo que é diferenciar agora, necessidade, esse é um passo muito importante. Diferenciar necessidade, que é bonito, legal, bacana, é diferente de status. Olha que coisa legal. Não é que você não possa ter seu status também não, tá bom? Se você quiser ter o status, fazer essas coisas, tudo bem. Mas agora você tem que diferenciar o que é necessidade. Se eu tenho que acordar às 5 horas da manhã e passo 4 horas do meu dia dentro de ônibus, o que é a minha primeira necessidade? É um transporte. Eu preciso resolver minha vida. Vou comprar uma moto, vou comprar uma mobilete, sei lá, vou comprar um carro chinês fudido de terceira mão, eu vou fazer uma coisa que é de bateria, tá compensando, não sei. Eu vou comprar um Celta 2003 e vou resolver minha vida. Você precisa de resolver uma coisa. Não, tem um Celtinha de 15 mil. Meu irmão vendeu dele esse dia, meu irmão é professor universitário. Olha que ele ganhava já uns 20 e poucos mil. Tinha um Celtinha que ele vendeu. Agora comprou um HB20. Tá chique. Agora, pergunta quantos países ele conhece. 50. Não é a necessidade que ele vive. O cara vive em função do que ele quer fazer da vida, que também não é status, porque no caso dele também nem posta na rede social. Então, se você passa 4 horas, você precisa de um carro. Mas você precisa de um carro financiado que lançou tem 3 anos? Não. Você precisa de alguma coisa que te locomova. E a segurança é até secundária nesse aspecto, porque pegar o ônibus 5 da manhã também não é seguro. Você precisa de um pouquinho mais de conforto na sua vida. Para você ser uma pessoa um pouco mais descansada, ganhar 2 horas por dia, é bom, né? Você consegue melhorar ali. Aí, nesse caso, é a sua necessidade. Então você vai começar a provisionar as suas compras, né? Então agora, pô, daqui 2 anos ou 1 ano, eu preciso comprar um carro. Em vez de fazer um financiamento, você vai aguentar a tortura um pouco mais e vai viver desse jeito aqui, de maneira triste na sua vida, até você conseguir acumular esse dinheiro. Pega ali 25% que você ganha, vai investindo, né? Investindo no tesouro, pode ser, ou no LCI, LCA, algum investimento que você possa resgatar, para você daqui 1 ano ou 2 anos você comprar esse veículo ali. Pode comprar um mais baratinho e depois trocar por outro? Pode, um pouquinho mais confortável, né? Quando você puder. Mas aí você começa a fazer esse tipo de investimento, vai satisfazer as suas necessidades aqui que são diferentes do seu status. Raul, eu preciso ter uma casa. Pô, beleza, né? Preciso ter uma casinha simples. Eu casei, eu tenho filho, preciso ter uma casinha, mesma coisa. Vou juntar a entrada, provisionar a entrada, vou fazer um financiamento. Financiamento veicular é sempre estúpido, não é uma boa ideia, a não ser que você gaste mais do que o dinheiro da parcela de Uber, etc. Daí pode ser que faça sentido. Não é porque faz sentido de fato financeira, porque a vida real é foda. Daí você pode comprar e viva, também não fica se remoendo porque teve que fazer dívida não. Agora, no geral, vai consumir sua vida. A dívida consome sua vida. Mas pode? Pode, né? Considerando que você gasta muito mais, não vai adiantar nada. Você está gastando mais de Uber ou de transporte público, ou é possível isso em algumas cidades do Brasil, pode ser que o transporte público fique mais caro do que você comprar algum meio de locomoção. Então, conseguiu resolver isso aqui, provisionou, atendeu às suas necessidades, depois de atendido às suas necessidades, você vai passar por outra fase da vida. O que é isso, né? Talvez você já tá nela, né? Inclusive tem gente que já tá. Por quê?
Porque se você for fazendo no feeling, em algum momento também vai dar certo. Então você atendeu todas as suas necessidades. Ó, tenho reserva de emergência, perfeita. Minha RE tá bonita, ó, circulou. Minhas necessidades estão atendidas, ou seja, o carro básico, eu já financiei talvez uma casinha ali, porque eu tenho família. Financiar a casa é necessário só para quem tem família. Se você é solteiro, não precisa se preocupar muito com isso, deixa para quando você casar, porque uma casa que você financia nesse momento aqui não vai atender sua necessidade. Vender casa financiada, você acaba perdendo dinheiro, gera uma série de situações. Já coloquei aqui como comprar o primeiro imóvel, tem um vídeo aqui, o melhor vídeo da internet sobre isso. Sua reserva foi atendida. Agora vem, depois desse estágio aqui, vem o terceiro estágio, que é a palhaçada. O que é o estágio da palhaçada? É o seguinte agora. Ah, velho, beleza, eu tenho um Celtinha, mas eu quero um Corolla, né? Eu quero um Vovorola pra mim, ser legal, pra eu comer pessoal, bacana, não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Você precisa primeiro ter patrimônio antes de realizar a palhaçada. É sempre isso. Então, para cada 50% de patrimônio que eu tiver, isso aqui é muito melhor do que dá para fazer, mas é muito aquém do que você deveria. Mas é isso. A cada 50% de patrimônio que eu possuo, eu tenho direito a uma palhaçada de valor equivalente. Então, se eu tenho 100 mil de patrimônio, eu posso ter 100 mil de palhaçada. Pronto. Se você seguir essa regra, né? Ah, beleza, Raul, eu agora tenho aqui um patrimônio de 200 mil, aí eu posso ter 200 mil de palhaçada. Eu tenho meio milhão, pode ter meio milhão de palhaçada. É o equilíbrio, metade salada, metade droga. Desse jeito aqui, você consegue se controlar. Raul, e com relação aos gastos, por exemplo, de aluguel, etc. Cara, desde que 40% seja o máximo que você está gastando com custo fixo, tá barato a sua vida. O que é isso aqui? Custo que você não pode remover. Se você está gastando 40% de custo fixo, cara, não importa se você está pagando 20 mil de aluguel. De verdade, não importa. Tá dentro do 40% de custo fixo? Beleza, você está gastando 20 mil de aluguel, só que isso representa, esse aluguel, junto com as contas fixas, etc., representa menos de 40%. Você está construindo patrimônio, porque o restante do dinheiro vai ter que ir para algum gasto, vai ter que investir, e você está tendo dinheiro para fazer uma palhaçada mais duradoura, comprar um carro, comprar uma outra coisa ali no futuro, né? Você vai ter um dinheiro para fazer suas metas, você vai ter um dinheiro para ter um conforto, você vai ter um dinheiro para ir no bar. Você nunca vai se estressar. Se você limitar em 40% seu custo fixo, para quem tem família pode chegar até 60 mesmo, viu? Por isso que eu coloquei 60 aquela hora, porque quem tem filhos demais vai ter que chegar até 60 aqui. Se você tiver limitado em 40%, você não tá fazendo merda. É a certeza que eu te dou. Raul, mas meu aluguel, eu moro numa mansão em Alphaville, tô pagando 40 mil de aluguel. Tá dentro? Porque talvez você tá ganhando 150. Não tem problema. Às vezes você pode fazer palhaçada com esse nível de dinheiro. Então deixe você respeitar essa construção, metade do patrimônio tá em patrimônio mesmo, constituiu, virou dinheiro, não entra reserva de emergência nisso, porque não é patrimônio, você vai ter que gastar em algum momento. Você vai estar sempre evoluindo. E se der merda, você constitui um patrimônio legal. É fácil você se desfazer das palhaçadas e continuar vivendo sua vida de maneira mais humilde, não é isso? Mudar de novo para uma casa mais simples e tal. Dá tempo, você tem dinheiro para se reorganizar. Se você tiver muito descategorizado isso aqui, se tiver tipo 70% tá no seu custo de vida, deixa eu fazer um chá revelação para você. Você é mais pobre do que você imagina. Porque aí você tá gastando todo o seu dinheiro em função somente de manter um status, ou de ter um carro mais caro do que deveria, ou de morar numa região mais cara do que você deveria. Isso aqui acontece muito fácil, porque às vezes você simula a conta com 40% do custo fixo, mas quando você se muda de casa, a academia dobra de preço. É isso que as pessoas não entendem. Você mudou de casa, a água de coco dobra de preço. Você mudou de casa, o supermercado, a padaria dobrou de preço. Aí fudeu. Então você tem que entender qual que é a sua classe social de verdade. E é isso, se 40% do dinheiro é o que você está gastando com o seu custo de vida, tá ok. Claro que isso aqui só vale para quem ganha mais de R$4.500 por mês, gente. Por quê? Porque o Brasil não oferece dignidade suficiente para uma pessoa que ganha um salário mínimo para que ela consiga de fato viver. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela gasta 90% do dinheiro dela, 99% com vivendo, né? Simplesmente vivendo, custo fixo, etc. Se você seguir essa filosofia simples, juro para você, simplesmente metade palhaçada, metade negócio, você já tá melhor do que 100% das pessoas, já tá melhor que juiz. Já tá melhor que todo mundo no Brasil. Você vai construir patrimônio ao longo dos anos, vai conseguir viver legal, e você vai saber a hora de ir dando o próximo degrau, a hora de trocar de carro e tal, porque o dinheiro vai se acumular e você vai falar, ó, o dinheiro da palhaçada tá juntando, hein? Aí você pode gastar com a palhaçada. Talvez, como você tem que provisionar e não tá antecipando os seus sonhos, fazendo dívida, ou fazendo financiamento de carro, etc., o mais provável é que você apaixona na ideia de investir. Vai acontecer. Então, nesse passo aqui, você vai apaixonar na ideia de investir, aí você vai falar, cara, eu trabalhei pra ter 100 mil na conta, eu vou pegar 100 mil e vou tacar no Corolla, truco que você vai. Eu truco. Tem gente que tem coragem? Tem. É poucos. Depois de ter ficado muito tempo juntando, a sua cabeça muda. Quando você faz isso aqui, você acostumou a não enxergar mais o dinheiro somente como um recurso escasso que precisa ser gasto a qualquer custo, né? Você acostumou a usar o dinheiro como uma estratégia para atingir os seus objetivos. E a palhaçada pode ser viagem, a palhaçada pode ser qualquer coisa que você quiser. Não precisa ser um objeto, né? Um relógio, um negócio. Pode ser uma roupa, pode ser um tênis, pode ser maconha de qualidade. Não sou padre, eu mexo com dinheiro, né? Cada um se julga e faz aquilo que você quiser. Beleza? Se quiser aprender a investir de verdade, auvp.com.br. Olha que maravilha.
OQR zoado, auvp.com.br, preenche o seu questionário, que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil mundo inteiro. Lá dentro tem ferramenta, né? Aí te ensina a investir, aí ensina a estrutura de orçamento, quantos por cento vai pra cada coisa. Porque aqui eu tô dando a versão mais simples pra todo mundo que tá na internet. Isso aqui serve pra quem ganha um salário, serve pra quem ganha 10, serve pra quem ganha 100 mil, 200 mil, serve. Agora o VP serve somente pra quem ganha mais do que esses 4.500, pra quem tá em um outro momento de vida, não pra quem tem dívida, essas coisas todas. Se você tem dívida, etc., fica longe desse site que só vai te endividar mais ainda, né? Vai te arrumar mais problema. Por quê? Pensa numa coisa que quem tá quebrado, fudido, endividado, não precisa gastar dinheiro com curso. Beijo pra vocês. Tchau.